Cantares 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores, incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Meus amados irmãos, estamos no último tópico dessa série de estudos, onde estamos falamos primeiro do estado de santidade e de pureza da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ela se preserva pura para o seu amado Senhor Jesus. E iniciamos falando sobre 3 aspectos para os quais a igreja foi criada, ou seja, a finalidade da igreja aqui neste mundo. Primeiro falamos que a igreja foi criada para gerar frutos, como um jardim regado. A Bíblia diz que os seus renovos são como um pomar de romãs com frutos excelentes. E falando sobre este tópico, sobre este item, a igreja sendo vista como um pomar de Deus que gera frutos agradáveis para nosso Senhor. E depois estivemos comentando sobre a igreja, uma segunda finalidade da igreja, que é não somente gerar frutos, mas produzir o bom cheiro de Cristo neste mundo, através do seu testemunho, através da sua vida. Nós lemos no texto que o nardo e o açafrão, o cálamo, a canela, com toda sorte de árvore de incenso, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias. E a igreja diz: levanta-te, vento norte, e vem vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Falamos do vento como sendo um símbolo do Espírito Santo, que faz com que o cheiro de Cristo que está na igreja possa ser exalado em toda parte. E por último, estamos falando sobre a igreja como a fonte de adoração. No versículo 15, a palavra de Deus diz: és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Apoiados nesse texto, nós dissemos que podemos pensar que a igreja tem a finalidade de prestar adoração ao amado. Amém, meus irmãos? A igreja foi criada para adorar ao Senhor. A sua adoração não pode ser dada a outra pessoa, nem a ídolos, nem a cantor, nem a pastor, nem a pregador. A adoração da igreja é destinada ao Senhor nosso Deus. Amém? E isso é o que nós vemos em todas as Escrituras. Não querendo me alongar nesse tema, nós estivemos falando no último estudo sobre o significado, do que significa a adoração. Se escuta muito nos cultos sobre adoração. Vamos adorar.
nós viemos adorar. Mas será que todos que proferem essa palavra sabem o que significa adorar a Deus? E nós estivemos justamente tratando desse aspecto da adoração e mostrando à luz das Escrituras que a adoração se destina, o objetivo, o alvo dela é ocupar-se com Deus. Através do louvor nós podemos exaltar o nome do Senhor, e nós estivemos aqui cantando até um hino tradicional que expressa muito os atributos divinos, a forma como a igreja exalta o Senhor nosso Deus. Estivemos trazendo uma rápida palavra sobre o significado. Analisando os originais, traduzindo a adoração do original, a palavra mais frequente traduzida por adoração é proskuneo, no Novo Testamento. Proskuneo, que significa reverenciar, ou render homenagem prostrando-se, render homenagem, prestar homenagem divina, adorar e glorificar. O termo proskuneo é o termo usado para significar adoração humilde. Adorar é atribuir a Deus a sua importância, ou declarar e afirmar o seu supremo valor, não só por palavras, mas na vida. A mulher samaritana, Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura aos tais que assim o adorem. João 4:23. Em Mateus 2, versículo 2 em diante, observamos que os magos foram em busca do lugar onde Jesus havia nascido com o propósito de adorar, e eles usaram a palavra que é traduzida de proskuneo. Eles disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Amém, meus irmãos? O mesmo termo é utilizado para descrever a resposta de Cristo na tentação de Satanás, quando ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Novamente se usa o termo em João 4:24, onde Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De forma, meus amados irmãos, que adorar a Deus, eu defini aqui de que nem sempre é orar e cantar. Nós sabemos que quando adoramos a Deus, adoramos através do nosso louvor, e podemos adorar a Deus através da nossa oração. Mas o foco da adoração não é pedir bênção e milagres. O objetivo da adoração é enaltecer a Deus como soberano sobre todas as coisas. Amém? É reconhecer os atributos atribuídos a Deus, os quais o faz um Deus único e verdadeiro. É ocupar-se daquela função que Maria se ocupou quando Jesus foi ao seu lar. Enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Cristo, adorando ao Senhor e ouvindo os ensinos que ele transmitia. Adorar é separar-se. Muitas vezes o crente precisa, nós nos ocupamos muito com igreja, nos ocupamos muito com culto, nos ocupamos muito com atividades inerentes à igreja, mas muitas vezes nos esquecemos de ocupar com Deus mesmo. Tirar um tempo para
enaltecer o nome do Senhor, reconhecer a sua soberania, os seus atributos. Hoje se canta muitos hinos que nada tem a ver com adoração. Muitas vezes é simplesmente um registro de sofrimento, muitas vezes petições que a pessoa anela que Deus concretize, mas adorar é expressar o que Deus é reconhecer os atributos divinos, é colocá-lo entronizado no lugar que ele deve estar, acima de todas as coisas. A primeira menção da palavra adoração, a citação desta palavra pela primeira vez no Velho Testamento, determina o seu significado através de toda a extensão das Escrituras. A primeira menção da palavra adoração se acha plena de profundo significado espiritual para a nossa vida. Nós encontramos um texto que trata da vida do patriarca Abraão, onde ele expressa uma postura profunda de adoração a Deus. No capítulo 22, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, capítulo 22 do Gênesis, a partir do versículo 1, onde nós lemos o seguinte: Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante, que nos diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou, ou seja, provou Deus a Abraão, como está na atualizada, né? Provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Repita comigo: e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, pela primeira vez nas Escrituras, vemos a citação desse termo adoração. E a adoração trata de uma petição ou uma prova que Deus fez a Abraão, quando pede o seu único filho, o filho que tanto ele amava e que havia orado por dezenas de anos e esperado o cumprimento daquela promessa. E nos diz a palavra de Deus que agora Deus pede em sacrifício a Abraão. E ele, no versículo 5, diz que disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deus exige de Abraão adoração, e o objeto que Deus exige é o seu próprio filho. Na obediência que Abraão teve à determinação divina,
está expresso o significado profundo daquilo que representa a adoração. Em primeiro lugar, nós vemos que a adoração se acha fundamentada sobre uma revelação divina. Em primeiro lugar, a adoração se acha fundamentada sobre uma revelação divina, um encontro com o que adoramos. Há pessoas que pronunciam muito essa palavra: vamos adorar, eu vim aqui adorar, mas sequer teve um encontro com o Deus da adoração. Veja que no versículo 1 e o versículo 2, Deus diz a Abraão, diz assim: e disse, Deus pede o filho de Abraão, e disse a Abraão. Abraão atuou em resposta à palavra de Deus. Não foi algo que ele mesmo pensou, foi a sua resposta a uma revelação divina. Quem não teve um encontro com a revelação de Deus, jamais deve tomar a iniciativa de adorar. Assim ocorreu com Jacó, que teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus é a condição sine qua non para se adorar a Deus. Quando Jacó foge do seu irmão Esaú, está escrito no capítulo 28 do livro do Gênesis, versículo 10 em diante, diz que partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se, diz a Bíblia, naquele lugar, e sonhou, e eis era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dante era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Senhor, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe, meus irmãos, que antes de Jacó ter tido este encontro com Deus, ele não expressa em toda a sua história, a história que antecede ali, aquele encontro com Deus, aquela revelação, foi um virar de página da vida, da história de Jacó. A partir dali, a palavra de Deus nos mostra que Jacó passou a ter uma relação com Deus bem diferente, o que ele não havia experimentado antes. Muitos se constituem adorador sem ter tido um encontro com Deus. Isso fala da experiência de conversão.
Ninguém pode adorar a Deus sem ter tido a experiência do novo nascimento. Não podemos adorar sem conhecer o Deus que adoramos. E este conhecimento vem por um encontro pessoal com o Criador. Não podemos ser o tipo de adorador como eram os samaritanos, que Jesus, referindo-se a eles, disse à mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis. Quem se atreve a adorar este Deus deve ter um conhecimento pleno de Deus para poder adorar. Não se pode adorar aquilo que a gente não conhece. Amém, meus irmãos? Não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. Assim deve ser a nossa relação com o Pai, uma adoração fundamentada em um encontro e comunhão com Deus. Ele não procura só a nossa adoração, Ele quer a nós. Por isso Jesus disse que Ele busca verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Quem adora a Deus precisa conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Amém, meus irmãos? Precisa conhecer. Jesus disse aos samaritanos: vocês adoram o que não sabem o que é. Os atenienses, Paulo disse assim: eu vi um altar aí onde está escrito ao Deus desconhecido. Como se pode adorar o que não se conhece? E nos diz a palavra de Deus que depois de ter ouvido a mensagem de Paulo, um grupo de atenienses entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só se adora o que se conhece. Só adoramos a Deus quando mantemos uma relação íntima de comunhão com Ele. Não é qualquer um que pode dizer que adora a Deus sem ter um conhecimento do Deus que ele adora. Alguém disse em certa ocasião que nossa adoração a Deus somente será limitada pelo grau de conhecimento que temos dele. Repito, a nossa adoração a Deus somente será limitada pelo grau de conhecimento que temos dele. Não podemos ir além do que sabemos a seu respeito. Por isso, conhecer a Deus se faz necessário a todo aquele que quer adorá-lo. Oséias 6:3, não é? Fala do conhecimento. É indispensável para quem adora desenvolver diariamente uma relação espiritual e íntima, amorosa e sempre renovada com Deus. É isso que ele deseja e almeja. É por isso que Jesus diz que Deus procura tais adoradores. Quem é adorador deve ter o seu altar, está sempre no culto de oração, círculo de oração, vigília, buscando a Deus, e ter o seu próprio altar na sua casa. Amém, meus irmãos? Precisa conhecer a Deus. Em segundo lugar, descobrimos que a adoração se acha condicionada pela fé e obediência a essa relação divina. Voltando para Gênesis capítulo 22. Outra vez, Gênesis capítulo 22. Vamos ler o versículo 3. Gênesis 22:3 nos diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Primeiro, nós falamos que a adoração se acha fundamentada sobre uma revelação divina. E aquele, portanto, que não experimentou um encontro com Deus, jamais poderá adorar o Senhor. Em segundo lugar, vemos aqui neste texto, descobrimos que a adoração se acha condicionada pela fé e obediência a essa relação divina. Observe no versículo 3 que a resposta de Abraão foi pronta e cabal. Sem vacilar, obedeceu ao mandato de Deus.
Se levantou de madrugada, diz o versículo 3, preparou o jumento, cortou a lenha para o holocausto, tomou Isaque, seu filho, e saiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Observe que Abraão, pela fé, obedece à determinação divina. Deus disse: vai e oferece. No versículo 1, Deus diz a ele: e aconteceu depois destas coisas que tentou, provou, não é, Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E ele obedeceu de forma inquestionável, pronta e cabal, o que Deus havia determinado. Meus amados irmãos, está escrito em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. A adoração de Abraão não deixa de ser um ato de fé e de obediência à determinação divina. Aquele que se propõe a adorar a Deus deve ter uma vida sob a obediência divina e uma vida de fé, como viveu Abraão. No capítulo 11 de Hebreus e o versículo 17, está escrito sobre a fé daquele patriarca quando subiu ao monte para oferecer o seu filho. Capítulo 11 e versículo 17 nos diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém, meus irmãos? E diz: e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaque. Muito bem, até o versículo 19, sendo-lhe dito, diz o versículo 18, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Quando Deus pede a ele o Isaque, imagine a situação de Abraão, sabendo que o filho era o único filho, e que aquele filho era detentor de todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, e agora Deus o pede como sacrifício, e Abraão se dirige ao lugar de adoração e oferece-o. Ele tinha consciência de que Deus era capaz de ressuscitá-lo, se necessário fosse. A adoração de Abraão se fundamenta em prova de obediência, porque o que faz a nossa adoração agradável a Deus é uma vida de obediência. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Verdade, um termo que significa a palavra, a verdade da palavra. Deus aceita a adoração de quem anda segundo a sua verdade, a verdade da palavra. Em terceiro lugar, entendemos que a adoração envolve um presente de alto valor a Deus. Ninguém pode oferecer o que não tem valor a Deus, seja o que for, o louvor, a oração. No caso de Abraão, significava oferecer seu próprio filho, o único filho amado, o tesouro do seu coração, uma possessão mais querida em quem estava centrado a sua esperança, a esperança de uma posteridade. Não havia uma coisa de maior valor naquele momento para Abraão que o seu único filho Isaque. Isso nos ensina que a adoração não é uma coisa barata, que possa ser oferecida sem refletir ou descuidadamente.
em percepção alguma de sacrifício próprio envolvido. Quanto custa o que estamos oferecendo a Deus hoje? A adoração a Deus, o Criador, deve custar um preço. Amém, meus irmãos? Ninguém pode oferecer a Deus aquilo que não custa nada, não é? É a interrogação que paira hoje na nossa mente. Quanto custa o tipo de adoração que eu estou dando a Deus? A adoração a Deus, o Criador, deve custar um preço. Por isso Jesus, referindo-se aos fariseus em Mateus 15:8, ele disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. É uma adoração superficial e não do espírito, porque Jesus disse à mulher samaritana que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus não é uma coisa superficial. Não, Senhor, a adoração a Deus deve sair do nosso interior. Amém? Do mais profundo do nosso ser. Isaías, capítulo 29, versículo 13, nós lemos: honra a Deus com os lábios e a boca, mas o coração se afasta para longe de mim. A adoração a Deus deve agradar a Ele, e quando nós o adoramos, devemos adorar com o que é de melhor. Amém, meus irmãos? Devemos adorar a Deus com o que é de melhor. Deus repreendeu a Israel quando ofereceu a ele o pior. Veja Malaquias capítulo 1 e o versículo 6. Malaquias capítulo 1 e o versículo 6. Vamos ler esse texto, o primeiro capítulo do profeta Malaquias, capítulo 1 e versículo 6. Nós lemos assim: o filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizei: em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, não é? Pão mofado. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizes, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Então, nós devemos aprender, não é isso? Na palavra de Deus, que quando adoramos a Deus, devemos oferecer o melhor. Amém, irmãos? Oferecer o melhor, adorar a Deus com o coração rasgado e não com gestos exteriores. Veja o que diz o profeta Joel. Joel capítulo 2 e o versículo 12 de Joel. Vamos ler essa palavra que nos ensina a abrir o coração diante de Deus. Capítulo 2, versículo 12, nós lemos assim, no livro do profeta Joel, onde diz: ainda assim agora, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. A nossa adoração deve expressar do nosso interior um aspecto de verdadeira conversão a Deus, e não um simples rasgado de vestidos. Não, a nossa adoração não se limita a um ato externo, mas a um ato profundo do nosso interior.
a expressão profunda do nosso interior quando oferecemos a Deus o sacrifício. Davi compreendeu este aspecto da adoração e declarou: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Segundo Samuel, capítulo 24 do livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós encontramos aí uma passagem que também nos ensina como devemos adorar o Senhor nosso Deus. Segundo Samuel, capítulo 24. 24, versículo 19 em diante. Nós lemos quando Davi, ele enumera o povo, e nos diz a Bíblia que isso provocou a ira de Deus, e Davi prefere cair nas mãos do Senhor do que na mão dos homens. E o profeta vai a Davi e diz que ele precisa oferecer um sacrifício a Deus. Versículo 19, Davi subiu conforme a palavra de Gade, o profeta, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela o quê? Um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custem, que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Meus amados irmãos, aí vemos um verdadeiro exemplo em Davi. Quem quer oferecer uma adoração a Deus, não pode oferecer coisa barata. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui falando de valor monetário, eu estou falando aqui de valor espiritual. Amém, meus irmãos? Não podemos oferecer a Deus, para isso, qualquer coisa a Deus. Não, Senhor, temos que oferecer aquilo que custa preço, aquilo que nos custa o preço, como custou a Abraão a vida do seu próprio filho. Em quarto lugar, nós aprendemos na adoração de Abraão, que a adoração requer uma separação deliberada para Deus. Voltemos ao capítulo 22 de Gênesis, e o versículo 5, e observe que a palavra de Deus diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Em quarto lugar, aprendemos com a adoração de Abraão que a adoração requer uma separação deliberada para Deus. O crente deve sempre tirar tempo para estar com Deus. Amém, meus irmãos? Por isso devemos ter um altar onde a gente possa conversar e permitir que Deus trate conosco, porque essa oração coletiva da igreja
às vezes é muito fácil se emocionar. Quando oramos no meio da multidão e nos alegramos porque a multidão se alegra, choramos porque a multidão chora, damos glória porque a multidão dá glória. Mas quando chegamos no nosso altar, quando nos separamos para Deus, é ali que Deus trata diretamente conosco. É ali que Deus trata diretamente com as nossas falhas, os nossos defeitos. E todo cristão deve fazer como Abraão, separar-se deliberadamente para adorar a Deus. Cada cristão deve dizer resolutamente, ou seja, deixar de lado as suas ocupações domésticas, comerciais, passatempo, e dizer: espere aqui enquanto eu vou adorar, como disse Abraão. É isso, Gênesis 22 e 5. Devemos dar prioridade a Deus. Devemos separar um tempo para conversar com Deus. Os grandes homens de Deus exercitaram esse momento de separação para estar com Deus. Assim foi a vida de Moisés, a vida de Abraão. Ninguém separava a sua vida do altar. Aonde ele chegava, ele construía uma tenda e edificava um altar. Ele não podia separar-se do altar. E é isso que está faltando a muitos de nós, não é? Separar-se para consagrar nossa vida a Deus, para criar um ambiente de intimidade e de conhecimento mútuo, para falar com o nosso Deus e conhecer aquilo que Ele exige de nós, como exigiu de Abraão. Logo que partiu Abraão e se separou dos servos, ele subiu a montanha até alcançar o pico para adorar a Deus, como está escrito no versículo 5 até o versículo 9. Da mesma forma, o crente, havendo deixado as coisas passageiras, deve ascender às alturas até experimentar a realidade e encontrar-se na intimidade com Deus. Por muitas vezes Deus chamou a Moisés para subir o monte, e quando Moisés subia, ele dizia: vem. É como quem dissesse: vem ao meu gabinete. E Moisés subia. Lembra-se do dia que ele desceu com o rosto que brilhava como o sol? Cada crente deve tratar com Deus nessa dimensão. Deve separar-se dos seus afazeres, das suas ocupações e reservar tempo para conversar com Deus. Foi assim, não é isso que Maria fez. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres da casa, ela separou um tempo para estar com Jesus. E quando ela foi com veemência, não é isso, reprochar porque ela estava dando mais atenção a Jesus ao invés de ajudá-la, o Senhor disse: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar com Deus. A melhor parte é reservar tempo, como fez Abraão, para adorar a Deus. Como disse aos seus moços: ficai aqui e eu vou subir ao monte, e tendo adorado com o moço, voltarei ao vosso encontro. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, e gravemos bem este passo de adoração de Abraão. Em primeiro lugar, que a adoração se acha fundamentada sobre a revelação divina. Em segundo lugar, descobrimos que a adoração se acha condicionada pela fé e obediência a essa relação divina. Em terceiro lugar, entendemos que a adoração envolve um presente de alto valor para Deus. E em quarto lugar, aprendemos que a adoração requer uma separação deliberada para Deus. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, e que a sua igreja esteja cheia de adoradores. Amém, irmãos? Cheia de adoradores, formada por adoradores. Que Deus nos abençoe.